Oi, pessoal. Hoje é terça-feira, 21 de outubro de 2025, e nosso amigo, bem, não vou dizer nosso querido amigo. I'm not gonna say our dear friend. Bom para você. Bem-vindo de volta, Larry. Vai estar com Tapanima. Larry, let's start with the Israeli attack on Gaza. Larry, vamos começar com o ataque israelense a Gaza. Soubemos pela mídia israelense que após a retomada das operações militares de Israel lá, os tribunais adiaram o depoimento de Netanyahu, que estava previsto para esta semana. E observando o comportamento de Netanyahu, ele aprovou um bloqueio total a Gaza. Para onde estamos caminhando, na sua opinião, com o chamado plano de paz de Trump? Where are we heading, in your opinion, with the Trump so-called peace plan? Precisely where Bibi wanted to head. Exatamente para onde Bibi queria ir. Agora, não sei se isso é em conluio com Donald Trump. Lembre-se, a última ação pérfida foi em relação ao Irã, então pode muito bem ser em conluio com Trump. Eles já conversaram sobre isso e vão fazer aquele jogo de mocinho e vilão, sabe? Mas os dois estão na mesma sintonia. Não acho que seja o caso, porque isso exigiria que Trump abrisse mão um pouco dos holofotes. E não acho que ele goste disso. Não me este era Netanyahu, sendo o verdadeiro Netanyahu. Ele nunca teve a intenção de parar. Se você olhar o Haaretz e alguns dos outros jornais que acompanham as coisas no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, acho que vai perceber que não houve cessar-fogo algum por parte das FDI. Foi anunciado, mas eles não cessaram o fogo. Houve gente matando gente em toda Gaza e na Cisjordânia o tempo todo. Então, esse é um típico cessar-fogo de Netanyahu. Ele usa o início do cessar-fogo para tirar vantagem tática do que está acontecendo e causar mais danos. Ele fez isso no Líbano e tem feito o mesmo na Cisjordânia. Quando dizíamos para ele parar, ele dizia "estou parando" e logo em seguida voltava a fazer tudo de novo. E ele está fazendo isso em Gaza. Com a questão da comida, acho que ele aprendeu, por meio da Fundação Humanitária de Gaza, e de seus esforços realmente venenosos voltados para matar palestinos, que esses são esforços muito eficazes e eficientes. Então ele aprendeu que a comida provavelmente é uma arma melhor do que os canhões principais dos tanques, as rodadas de artilharia ou até mesmo a força aérea das FDI, porque ele não precisa gastar muito. Só precisa manter a comida longe deles, e eles morrem. Essa é uma das razões pelas quais, depois da Segunda Guerra Mundial, tornamos um crime de guerra horrendo o uso de comida como arma de guerra. Mas ele não se importa, ele está fazendo isso, e portanto não há nada, não há cessar-fogo. Nunca haveria um cessar-fogo. Agora J.D. Vance, Witkoff, Kushner e todos esses enviados estão a caminho de Israel, ou já estão lá. E eles vão encenar um espetáculo, falando sobre tropas que supostamente estão vindo de, tá pronto para isso? Azerbaijão e Armênia, ou seja, lá de onde for, os únicos países que parecem achar que Trump realmente fez algo por eles. É assim que Trump pensa sobre isso. E eles na verdade não sentem isso de forma alguma. Estão rindo dele o caminho todo até a mesa de paz, por assim dizer. E não existe mesa de paz. Então isso é uma piada agora, mas é uma piada dolorosa e triste, porque as mortes vão continuar. Agora, vou dizer o seguinte, o Hamas sabia disso. O Hamas não é burro. Eles provaram ao longo desses 2 anos de conflito, e mesmo antes disso, que não são nada burros. E Israel acha que eliminou toda a liderança deles. Sabe, nós costumávamos ter um ditado nas Forças Armadas Americanas. Tenha cuidado com o líder que você mata. O cara abaixo dele ou a mulher abaixo dela pode ser melhor. Bem, em muitos casos, é isso que acontece. E o Hamas tem uma liderança muito boa agora, liderança tática e operacional. O mesmo vale para o Hezbollah, pelo que me disseram. Ainda não vi isso se manifestar, mas suspeito que verei em breve, se ele não aliviar um pouco em relação ao Líbano. De qualquer forma, a liderança é bem boa, e eles estão fazendo um bom trabalho, reagindo,
lutando contra as pessoas que Netanyahu reuniu para matar o Hamas, enquanto ele não consegue, ou parece não conseguir. Essas unidades rebeldes que estão lá, acho que são em sua maioria do ISIS, ou afiliadas ao ISIS, que nós realmente treinamos na Síria, e agora estão em Israel, junto com alguns outros também. Mas no fim das contas, um cessar-fogo não é um cessar-fogo, e o Hamas sabe disso, e está se aproveitando para matar mais israelenses. Aqui está Larry, a reação de Donald Trump após os ataques israelenses a Gaza. Israel atacou Gaza hoje. Bem, vamos ter que ver o que está acontecendo. Queremos garantir que tudo fique muito pacífico com o Hamas. Como você sabe, eles têm sido bastante turbulentos, eles têm feito alguns disparos e achamos que talvez a liderança não esteja envolvida nisso. Talvez alguns rebeldes internos. Mas, de qualquer forma, isso será tratado adequadamente. O cessar-fogo ainda está em vigor? Sim, está. Rebeldes comprados e pagos por Israel ou pelos Estados Unidos. Pode ser por nós também. Quero dizer, este presidente não tem problema em ser dissimulado, em mentir descaradamente. Ele não tem problema nenhum. Essas pessoas, Larry, porque sabemos que Donald Trump, antes dos ataques acontecerem, disse que o Hamas está matando pessoas em Gaza. Ele está falando sobre esses rebeldes, esses grupos parecidos com o ISIS, sabe? O Hamas, pelo que eu sei, não estou no campo de batalha, mas pelo que eu sei, o Hamas não está matando outros combatentes do próprio Hamas, nem palestinos de modo geral, a menos que sejam membros desses grupos. E eu suspeito que alguns sejam. Eles são muito bem pagos, assim como a Fundação Humanitária de Gaza. Cara, se você visse os salários que esses caras recebiam, e basicamente recebiam para ajudar as FDI a matar palestinos. Então acho que é nesses que o Hamas está atirando. E eles foram muito espertos em manter armas de calibre .50 e inferiores e em garantir que nada disso fosse entregue, porque é esse tipo de armamento que eles precisam para lutar o tipo de guerra que estão travando agora. Uma guerra de guerrilha. Eles não precisam das armas grandes. Dois frontes no conflito, Larry, em Gaza. Um deles é o fronte militar. O outro é o que o governo Trump está tentando fazer. Algum tipo de encerramento dos principais objetivos militares em Gaza, de uma forma pacífica, ou, sabe, diferente. Mas o objetivo principal, ao que me parece, é o mesmo. Houve uma entrevista com um ex-oficial do Mossad e das Forças de Defesa de Israel, e ele disse que eles não querem os habitantes de Gaza lá. Eles vão substituí-los, enviá-los para outros países. Aqui está o que ele disse, Larry. Apague Gaza. Precisamos tirar as pessoas de ali e enviá-las para a Líbia. E o purpose, moço? Sem futuro. Um ensinamento da Western was o lixo. Foi uma ideia que eu tive. Eu sim. Certo, nós tínhamos um acordo. De repente, eles enviaram alguns mísseis. Nosso pessoal lançou mísseis de dentro e então dissemos, um míssil vindo de Gaza. Então agora, podemos responder a eles. Ok? Você acha que isso também é algo possível? Tudo é possível. Nós vamos apagar Gaza. Não é só ele, Nima. São o Smotrich e o Ben-Gvir também. Já os ouvi fazer declarações semelhantes, na verdade piores, oficialmente. Na frente do Netanyahu, na frente do Knesset. É isso que eles querem fazer. E claro, o objetivo final deles é fazer exatamente com Gaza o que fizeram com a Cisjordânia, ou o que estão fazendo com a Cisjordânia muito rapidamente agora, e com Jerusalém Oriental, ou seja, povoá-la com cidadãos judeus. Nenhum palestino restante, exceto talvez alguns para trabalho escravo. Não sei se você viu a entrevista que Donald Trump deu à Fox News. Ele meio que está repetindo a mesma coisa, só que dizendo de forma diferente. Ele está falando sobre um lugar de liberdade. E o que isso sequer significa? Aqui está o que Donald Trump disse.
Desenvolva isso. E você disse que queria desenvolver. Developed, and you said you wanted to develop it. Do you have plans for that? Not me as an individual. Você tem planos para isso? Eu, como indivíduo, não. Os Estados Unidos, eu gostava da ideia de chamá-lo de lugar da liberdade. Você o chama de lugar da liberdade. E nós colocaríamos todas as pessoas que vivem lá em moradias decentes por toda a região. Se você observar, o Egito tem muita terra. A Jordânia tem muita terra, sabe, logo ali ao lado. Muitos países têm muita terra. Então, eu tinha uma visão inicial de que nós os levaríamos, olhe para Gaza. Quero dizer, você sabe, não sobrou nada de pé. Está tudo em ruínas. Então, não é muito difícil fazer melhor do que isso. Israel pode dizer que matou 50 mil, e então você diria que é um grupo totalmente novo de pessoas. E é. Quero dizer, sabe, eles são substituídos por outras pessoas, pessoas jovens. Esses são comentários absolutamente horríveis, se você analisá-los de perto. Bem, na verdade, nem é preciso analisar de perto. Basta ouvi-los. São comentários totalmente horríveis. Ele está realmente falando sobre o que venho dizendo o tempo todo. Eles não vão tirar as 100 mil pessoas mortas, das quais 50% são mulheres e crianças, debaixo daqueles escombros. Eles vão pavimentar por cima. Essa é a ideia do Trump. Não estou dizendo que é a do Netanyahu. Acho que Netanyahu quer resolver a situação. Sei que Ben-Gvir e Smotrich querem. Eles querem resolver do mesmo jeito que estão fazendo na Cisjordânia. Mas o que Trump estava sugerindo é que eles vão pavimentar por cima. Não vai sobrar ninguém. Ah, não. O The New York Times, o The Washington Post, todos esses veículos de mídia nos Estados Unidos, eles nem começam a perceber quantas pessoas mortas há. Acho que são mais de 200 mil. Há evidências forenses agora, evidências de modelagem e simulação que levam em consideração o uso de armamentos, a densidade populacional, o tipo de construção no local, as redes viárias, todos esses fatores que entram na análise, que mostram que há pelo menos 200 mil palestinos mortos. Pela avaliação demográfica, pelo menos 50% são mulheres e crianças. E há muitos deles, muitos mesmo. Qual é o total oficial que estão dizendo agora? 60 mil, algo assim? Bem, isso deixa 140 mil pessoas mortas, Nima, sob os escombros. Eles vão asfaltar tudo e Trump vai construir uma cidade linda. Foram comentários horríveis. E vamos ver o quão estúpido esse homem é, ou isso. Ou ele é apenas um saco ardiloso e mentiroso de esterco proverbial. Acho que é um pouco dos dois na maior parte do tempo. Ele simplesmente mentiu descaradamente desde o momento em que abriu a boca. A Jordânia não tem muita terra. Pergunte ao rei. O Egito não tem muita terra. Pergunte a Sisi. Na verdade, acabei de ler uma análise da National Geographic sobre a situação de Israel com todos os refugiados que já tem de toda a África Oriental, além do seu próprio povo. Não consegue alimentar, não consegue fornecer água e não consegue abrigá-los. Mesmo que se transformasse em uma Meca amanhã de manhã, a densidade populacional, em comparação com as condições de vida, é tal que simplesmente não seria possível. Nem a Jordânia poderia, na verdade, se você parar para pensar. Só a questão da água já seria proibitiva. Então ele está mentindo descaradamente. Não há muita terra, não há muita comida, não há muita água. Ponto final. Na verdade, não há muito espaço. Se você colocasse todos no Egito, ficariam ombro a ombro. É isso que o Sisi tem nas mãos. Ele está sentado em uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E a questão é, para onde vai o exército egípcio quando isso acontecer? Mas ele está mentindo descaradamente, Nima. Eu não sei de onde ele tira esses argumentos e essa história. Steve Miller, Laura Loomer, algum lugar exótico e estranho, porque não há verdade nenhuma nisso. Se for esse o caso, parece que todo o plano de paz e o cessar-fogo serviram apenas para ajudar Israel e Netanyahu a encobrir o que fizeram até agora. E para aprimorar sua imagem, mesmo que ele não consiga o Prêmio Nobel da Paz, para reforçar seu histórico como pacificador.
Quero dizer, acho que ele ainda está muito interessado nisso. E isso é claro. E a Ucrânia, há alguns desenvolvimentos reais acontecendo lá agora, se avançarem. Mas isso e a Ucrânia são tudo o que lhe resta de realmente relevante e que aparece na imprensa 24 horas por dia, 7 dias por semana, como oportunidades de fazer a paz. Eu realmente acho que ele está irritado e finalmente de saco cheio de Bibi Netanyahu. Mas acho que Bibi percebe isso, o que o faz agir com ainda mais força e rapidez. E você sabe, o objetivo final é a mudança de regime no Irã, e Trump não sendo um guerreiro relutante em apoiá-lo. Então esse é o plano final de Bibi. Isso, além de, como você sugeriu, ficar fora da prisão. Mudança de regime por meio de uma esferação militar. Acho que vai ser uma combinação. Israel já me mostrou no passado que é bastante bom e inteligente em usar uma mistura de forças quando faz algo como o que terá de fazer com o Irã. Então vai tentar mais uma vez, e provavelmente está trabalhando febrilmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana agora mesmo, em todos os tipos de lugares ao redor da periferia do Irã e até dentro do Irã, para desenvolver outra terceira coluna, quinta coluna, chame como quiser. Você sabe, pessoas que estão sendo pagas por Israel para fazer isso ou aquilo dentro do Irã, para atacar algumas das instalações onde os iranianos têm seus mísseis realmente sofisticados, para realizar ações clandestinas, encobertas, diretas dentro do Irã. O que estou ouvindo é que estão relatando a Netanyahu que agora não há muitas chances nisso. Ou seja, eles estão preocupados que não conseguirão criar esse tipo de força guerrilheira dentro do Irã antes das hostilidades, porque os iranianos aprenderam muito bem como combatê-la. Eles deixaram claro em todo o país que se alguém for pego nesse tipo de atividade, será rapidamente eliminado. E isso somado ao fato de que os iranianos meio que se uniram. Agora, há iranianos dispostos a denunciar essas pessoas. Há iranianos que antes fingiriam não ver, mas agora os denunciam às autoridades centrais. Então acho que Netanyahu provavelmente está recebendo um relatório dizendo: não vai ser tão fácil quanto pensávamos, chefe. Sim. Larry, você assistiu à entrevista que Steve Witkoff e Jared Kushner deram nos 60 Minutes? Eu fiz. Quer dizer, eu pensei, que desconexão. Quero dizer, vai tocar? Não, eu não vou tocar porque eles têm os direitos autorais. Eles não deixam. Eu fiz isso uma vez e eles cortaram. Estou surpreso que tenham deixado isso sair. Eu realmente estou muito surpreso que tenham deixado isso sair. Acho que alguém pisou na bola. Sabe o que foi tão impressionante durante a entrevista? Witkoff disse que recebe informações da CIA 3 vezes por dia, e toda vez eles dizem que o Hamas não está pronto para conversar, sabe, para negociar. Quem está comandando a CIA? Quem está por trás disso? Você me diga, o homem que comanda a CIA, o homem responsável pela CIA, é como um chefe alternativo do Mossad, certo? O homem que dirige nossa agência central de inteligência trabalha para Assad. Então eu não posso te dizer o que está acontecendo na CIA. Não acho que as entranhas da CIA estejam tão completamente contaminadas ainda quanto estavam durante o imbróglio das armas de destruição em massa do Iraque. Não se conseguia nada. O centro estava tão contaminado e McLaughlin tinha um controle total sobre ele. McLaughlin era o vice de George Tenet e o único verdadeiro especialista em inteligência no topo. Ele tinha domínio sobre os analistas. Ele não permitia que os analistas com opiniões contrárias chegassem perto de Powell ou de mim. Nós só descobrimos isso depois. Mas ele proibiu absolutamente qualquer pessoa de entrar naquela sala com Colin Powell ou comigo durante a preparação se não estivessem alinhados com George Tenet, George Bush e Dick Cheney quanto ao tema das ADM. Agora,
Não sei se isso foi criminoso. Não sei se eles sabiam a verdade e faziam isso porque sabiam a verdade e não queriam que ela viesse à tona, ou se realmente acreditavam que a inteligência que recebiam de pessoas como Laura Loomer era mais precisa e por isso queriam manter os outros fora do jogo. Mas neste momento, posso te dizer que o diretor da CIA é um agente do Mossad. Não um que recebe pagamento, mas ele trabalha para o Mossad. Ele trabalha para Bibi Netanyahu. Tudo que você precisa fazer é olhar para o histórico dele. Quando se trata das informações de inteligência que chegam ao presidente dos Estados Unidos, qual é o papel de Tulsi Gabbard? E qual é o papel da CIA? Como funciona a combinação dos dois? A ideia por trás da última emenda à Lei de Segurança Nacional, que criou o diretor de inteligência nacional, era que essa pessoa assumisse a responsabilidade que antes cabia ao diretor da CIA e a transferisse para um indivíduo separado. Antes disso, o Congresso estava tão preocupado, no pós-Segunda Guerra Mundial, os presidentes também, tão preocupado com a comunidade de inteligência ter um único chefe e acabar se tornando, ouso dizer, como alguns na América do Sul, que praticamente levaram seus países à ruína. Eles não queriam isso, então não o fizeram. Pois bem, fizeram isso nesta lei. A penúltima, não, agora a última, emenda à Lei de Segurança Nacional cria esse único indivíduo que é responsável perante o presidente, o Conselho de Segurança Nacional e todo o gabinete pela inteligência estratégica. E ele ou ela é responsável por coordenar os outros 16 membros. Tudo, desde o componente militar até o FBI, o Tesouro, o INR do Departamento de Estado, a DIA, tudo. Essa pessoa é responsável por coordenar toda essa comunidade, alcançar consenso e apresentar isso ao presidente. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Se alguém está alcançando um consenso momentâneo, são Steve Miller e Laura Loomer. E Tulsi Gabbard está completamente fora desse circuito. Isso te faz intim bem. Nepotismist. Exactly. Exatamente. Larry, um dos pontos que realmente me irritou foi quando Kushner estava falando sobre a situação em Gaza. Ele disse que sentia como se Gaza tivesse sido bombardeada com bombas nucleares. Nucleares, sabe? Mas depois de tudo isso, ele disse que não acha que foi um genocídio, porque então, sabe, o Witkoff entra e diz, isto é uma guerra. Eles dizem, absolutamente, isto é uma guerra. This is a war. They say, absolutely, this is a war. What type of war is that? Que tipo de guerra é essa? É uma guerra, Nima. E isso não tem sido dito o suficiente. E eu também sou culpado de não dizer isso bastante. Mas vou dizer aqui de forma clara. Isso não é o que as pessoas veem no New York Times, no Washington Post, em toda a grande mídia deste país, da Europa, de Londres, de Paris. Isso é segundo o direito internacional, o direito que ajudamos a elaborar a partir de 1945, uma luta legítima entre um povo oprimido e seu opressor. Ponto final. O dia 7 de outubro foi uma ação legítima do Hamas contra Israel, porque Israel, volte e leia as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Eu fiz isso outro dia. Não pude acreditar em algumas das coisas que li. Eu tinha esquecido. Tudo que a ONU declarou em resolução, após resolução do Conselho de Segurança da ONU, leia aquelas que, por exemplo, transformaram Israel em um Estado e estabeleceram o que Israel deveria fazer para cumprir as condições da ONU, caso quisesse se tornar um Estado, eles violaram todas. Então, o que está acontecendo é uma operação legítima de um povo oprimido contra seu ocupante. É legítimo. Tudo que o Hamas fez é legítimo. Agora, não estou dizendo que isso autoriza matar bebês ou algo assim, porque existem outras regras de guerra terrestre que regem isso. E provavelmente alguns atos criminosos ali, embora não tantos quanto Netanyahu divulgou,
porque acho que Meir Schomer e outros estão certos ao dizer que pelo menos 50% das vítimas em 7 de outubro foram causadas pelas forças de defesa de Israel ou por israelenses reagindo e atirando de forma descuidada. Israelis responding and shooting haphazardly. Apache helicopters, for example, probably did a lot of the damage. Helicópteros Apache, por exemplo, provavelmente causaram boa parte dos danos. Então esta é uma luta legítima do Hamas contra Israel, um Estado opressor, ponto final. Essa é a primeira coisa que você precisa perceber e entender. Você acha que Kushner e Witkoff, mesmo que conseguissem justificar isso dentro do escopo da lei, o corpo de leis que acabei de citar, que é irrefutável, você acha que eles poderiam admitir isso? Acha que conseguiriam chegar a essa conclusão? Eu não acho, porque eles simplesmente estão completamente alheios à situação real que estamos enfrentando. E parte desse alinhamento é porque são tão comprometidos com Israel. Outra parte é política. E outra parte é a propaganda de Netanyahu, que eu tenho que admitir, repetidas vezes, é uma das melhores, se não a melhor propagandas do mundo. O ataque a Doha, Witkoff disse que não sabia disso. Ele acabou de descobrir, e o presidente ligou para ele e disse: o que eles estão fazendo não vai beneficiar Israel. Parece que o próprio Donald Trump não sabia disso. Mas e a CIA? Eles sabiam disso? Como é possível ir tão longe nessa direção sem informar as pessoas nos Estados Unidos? Isso é exatamente o que eu disse uma vez ao Powell, e ele não gostou nem um pouco, sobre o Bob Woodward. Você sabe, o Bob Woodward escreve esses livros reveladores. Ele vai e entrevista as principais e quase principais figuras de alguma cena ou evento e grava tudo. Depois ele volta e relata em seus livros as palavras exatas que eles disseram a ele, porque ele tem tudo gravado. Então ele está protegido em termos de difamação ou o que for. Ele está protegido. E eu sei disso porque conversei longamente com um dos pesquisadores dele. Você volta ao registro, se houver um registro, e eu fiz isso em várias ocasiões. E em uma delas, eu era o registro, porque eu estava sentado na sala quando Colin Powell supostamente fez as declarações que Bob relatou no livro, junto com várias outras pessoas que Bob também mencionou. Esses não foram os comentários certos. O que acontece é que as pessoas principais que ele entrevista depois da crise distorcem a história em benefício próprio. Quero dizer, isso é algo natural. Às vezes elas apenas exageram. É uma tendência humana tentar parecer melhor. Outras vezes estão mentindo descaradamente. E então o Bob relata isso como se fosse a verdade pura em seus livros. Posso analisar os comandantes, ou qualquer um dos livros dele, nos quais estive presente durante algumas das entrevistas. Posso examiná-los e mostrar onde as pessoas estão sendo relatadas de forma ilegítima, incorreta. Mas o Bob está protegido, porque foi isso que disseram na reunião, e ele tem a gravação. É isso que está acontecendo aqui. Essas pessoas estão mentindo descaradamente, e eu duvido muito que estejam protegidas da mesma forma que o Bob se protege. Elas estão simplesmente inventando coisas que se encaixam mais com o que gostariam que você acreditasse do que com o que realmente aconteceu. Agora, não estou dizendo que Woodcock e Kushner estejam totalmente envolvidos ou plenamente informados sobre o que de fato ocorreu, nem estou dizendo que Trump esteja. Na verdade, eu diria que Trump é provavelmente a pessoa mais fora do circuito em toda a presidência. Mas há uma tendência dentro desse grupo, e eu já vi isso em ação, sei que existe. E esta administração realmente tem essa tendência de ajustar a história depois dos acontecimentos para sustentar a própria versão dos fatos. E é isso que está acontecendo aqui. Kushner estava revelando um grande plano para Gaza durante a entrevista, e lhe perguntaram qual é esse plano.
Não sabemos se ele realmente o descreveu na entrevista, porque afinal, quando editaram o vídeo, essa parte não aparece. Mas temos uma entrevista anterior de Kushner falando sobre Gaza. Veja o que ele disse, Larry. Here is what he said, Larry. Isso também poderia ser muito valioso se as pessoas se concentrassem em construir meios de subsistência. Pense em todo o dinheiro que foi investido nessa rede de túneis e em todas as munições. Se isso tivesse sido direcionado para educação ou inovação, o que poderia ter sido feito? Então acho que é uma situação lamentável lá. Mas do ponto de vista de Israel, eu faria o meu melhor para retirar as pessoas e depois limpar a área. Não acho que Israel tenha dito que não quer que as pessoas voltem para lá depois. O que eu tentaria fazer, se fosse Israel agora, seria simplesmente nivelar alguma área no Negev e tentar mover as pessoas para lá. Sei que isso não seria uma medida popular, mas acho que é uma opção melhor para que se possa entrar e terminar o trabalho. Sim, um pouquinho da verdade escapou aí. Um pouquinho da verdade para que você possa entrar e terminar o trabalho. Mas ouça o que ele disse. Ouça as observações iniciais. Quem tem mais dinheiro para fazer algo positivo? Ele está pedindo ao Hamas para não construir túneis, para não comprar armas, para não lutar uma insurgência contra um opressor. Ele está pedindo isso a eles. São pessoas pobres, fundamentalmente pessoas pobres. De onde vem o dinheiro deles? Vem de Bibi Netanyahu, através do Catar. Vem de outros lugares também, sem dúvida. Possivelmente do Irã, possivelmente da Arábia Saudita, possivelmente de outros países árabes. Mas eles não são pessoas ricas de forma alguma. Olhe para Israel. Nós lhes demos 30 bilhões de dólares só nesses 2 anos. Já lhes demos incontáveis bilhões, desde que começamos a dar de 3 a 4 bilhões de dólares todo santo ano. Então, Kushner, onde está o dinheiro? Seu idiota completo. Seu saco mentiroso de esterco proverbial. Ou você é só burro mesmo? Onde está o dinheiro? O dinheiro está do outro lado, cara. Por que parte desse dinheiro, usando a sua própria lógica, não está sendo gasto para tornar Gaza um lugar melhor para os palestinos? Não para os colonos israelenses. Para os palestinos, os verdadeiros donos da terra há 3 malditos mil anos. Ah, Donald, você não estuda história? Você não sabe disso, Donald. Vamos lá, deixa eu te dar uma lição básica de geografia, uma lição básica de história. E a propósito, Jared, eu acabei de te dizer onde está o dinheiro. Quanto disso você vai gastar com aquelas pessoas pobres em Gaza? Você distorce tudo, tira tudo de proporção, não conhece sua história, é limitado na sua compreensão da região e da própria situação. Mas eu tenho que pensar, Nima, eles não podem ser tão estúpidos assim. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fabricando coisas essencialmente para pessoas estúpidas, ignorantes e tolas, que povoam este planeta hoje e ocupam os corredores de lugares como o New York Times, o Washington Post, o Washington Times e o restante da grande mídia, e outros neste país em particular, mas também na Europa, que são simplesmente pessoas estúpidas. Elas simplesmente não querem olhar para a verdade. Quero dizer, isso faz parte. Elas não têm absolutamente nenhuma motivação para olhar para a verdade. A verdade do outro lado de sua moeda muito dourada é tão diametralmente oposta ao que elas querem que se convenceram de que o que querem é a verdade. Sabe o que é mais incrível, Larry? Eles não fazem ideia de como os gazenses, os palestinos, se sentem em relação à sua terra. Eu simplesmente não consigo entender o que esses caras estão falando. Ontem à noite, eu estava vendo alguns dos depoimentos dos Cherokee neste país. Muitos anos atrás, é claro. E depois alguns dos depoimentos dos Nez Perce. E depois alguns dos depoimentos dos Oglala Sioux e de outras tribos. Eu até olhei para algumas das mais de 60 tribos que estavam aqui na costa leste, muitas das quais estiveram na Virgínia em algum momento. Fizemos a mesma coisa. Os Cherokee, em particular, eram um povo muito instruído, provavelmente mais instruído, homem por homem, mulher por mulher,
do que os americanos ao redor deles, do que os britânicos ao redor deles, do que os franceses ao redor deles. E eu falo sério. Eles provavelmente eram um povo mais sofisticado. E sabe, nós os tratamos muito mal. We treated them like hell. So it's not something that's new on the face of the earth, but it is Então, something that não é algo novo na face da Terra, mas é algo que deveria ter sido moderado depois da Segunda Guerra Mundial, em particular. E adivinha quem ajudou e teve o papel mais decisivo nesse processo? A América. E agora olhe o que estamos fazendo. Este é um retrocesso de proporções monumentais para este império. É uma completa repudiação de tudo o que defendemos após a Segunda Guerra Mundial. E por mais imperfeito que tenha sido, concretizamos no que hoje se chama de direito internacional, direito humanitário internacional, justiça criminal internacional e outros aspectos. Fomos responsáveis por reunir tudo isso e aplicá-lo ao mundo, o que chamamos de ordem internacional. Pois bem, sinto muito. Agora somos os maiores violadores de todo esse tecido. Somos uma anátema neste mundo. Tornamos-nos nosso próprio pior inimigo e o pior inimigo do mundo. and the world's own worst enemy. I think that's the reason the Richard Wolff, Larry. Acho que é por isso que Richard Wolff, Larry, disse sim, o Ocidente já fez isso antes, mas desta vez é diferente, porque ninguém aceitaria. It's different because nobody would accept it. We know better. We do. You can say Nós sabemos mais agora. Pode-se dizer que já sabíamos mais nos anos 1800 e no final dos 1700, mas isso não é verdade se olharmos de perto. Nós não sabíamos mais. Talvez individualmente soubéssemos que ao pegar um tomahawk e cortar um bebê ao meio, que por acaso era um nativo americano, provavelmente sabíamos em nossas mentes que havia algo um pouco bizarro em fazer isso. Mas em termos de tomar suas terras, colonizar o país, expulsá-los, tratá-los como lixo, realmente não sabíamos mais. Quero dizer, era assim que o mundo funcionava naquela época, inclusive nós. Se voltarmos e olharmos para Colombo, Colombo foi uma das pessoas mais hediondas que já pisaram no Novo Mundo. Ele foi terrível. Foi tão ruim quanto Cortés, Pizarro, todos aqueles outros conquistadores. Ele foi terrível. Ele assassinou pessoas. Ele matou bebês. Ele matou crianças. Ele matou mulheres. Tudo por ganância sangrenta. Mas essa era a forma de vida naquela época. Deus nos ajude se ainda não tivermos superado isso. help us if we haven't come away from that. Netanyahu doesn't want, Larry, doesn't want Turkish and Netanyahu não quer, Larry, ele não quer envolvimento turco e catariano na administração de Gaza após a guerra. he said that Ele disse que tal participação seria uma linha vermelha para Israel. O que esses dois países trariam para a situação em Gaza que desagrada Netanyahu? to the situation in Gaza that Netanyahu is not happy about. Were I a leader of any country, Se eu fosse o líder de qualquer país, inclusive de Israel, mesmo em seu estado atual, digamos que Netanyahu desaparecesse de repente, como por mágica, e eu tivesse no comando, eu também não gostaria que todos estivessem lá. I think he has Dito isso, acho que ele tem algumas preocupações específicas com a participação de Erdogan, porque vê isso como os turcos tendo obter uma posição no Levante que não deveriam ter. Afinal, se você conhece a história, eles já estiveram lá antes. Ele não é necessariamente contra, embora eu ache que no fim das contas seria, a entrada de tropas estrangeiras em Gaza. he would be to any foreign troops coming into Gaza. He certainly would be opposed to those who have previous. Ele certamente se oporia àqueles que têm históricos anteriores de império que incluíam aquela região, e para colocar de forma neutra um desejo por ganhos e glórias passadas. Erdogan é um exemplo perfeito disso. Eu não gostaria que as tropas dele estivessem lá. Agora, já disse no passado, se a Turquia quisesse entrar nessa questão de forma militar e acabar com a crise, acabar com a guerra, e talvez acabar com a existência do Estado de Israel, não tenho certeza se eu me oporia, mas não quero que eles permaneçam lá. E é isso que Netanyahu teme. É isso que todos eles temem, que alguém permaneça e se torne mais poderoso do que o país que está lá agora, Israel. The country that's there right now, Israel. Nós tínhamos, sabe, Bem, não sei se podemos sequer chamá-lo de presidente da Síria. If we can call him the president of Syria.
Isso meio que deixa um gosto ruim na boca, não é? Sim, ele foi para a Rússia e se encontrou. Ele se encontrou com o Putin. O que, Jeff? Você viu aquela foto? Eu não conseguia acreditar em como ele é alto. Já o vi antes. Eu sabia que ele provavelmente era bem alto. Ele deve ter cerca de 1,98 m ou algo assim. Você pareceria um anão ao lado dele. Sabe, parece que a Rússia e a China e o chefe do Conselho de Segurança do Irã foram à Rússia depois do ocorrido. E hoje sabemos que É o Larijani, Nessor. Ali Larijani, yeah, exactly. He's a Ali Larijani. Exatamente. Ele é um cara muito, muito inteligente. Ele é tão inteligente. Ele é tão inteligente, sim. E ele sabe tudo sobre o Irã. Aliás, ele é muito sábio em relação à política externa do Irã, Larry. E hoje soubemos que Alexander Lavrentiev, o enviado especial do presidente russo para a Síria, foi ao Irã para conversar com os iranianos. E parece que ele vai para a Síria. Mas o que se passa na cabeça dos russos e dos iranianos após a queda de Assad e a nova administração na Síria? Será que eles estão, de alguma forma, se aproximando da posição da Turquia, porque sabem que o que está acontecendo na Síria poderia ser administrado pela política externa deles? could be managed by the foreign policy? I think we're looking at, and you and I talked about. Acho que o que estamos vendo, e você e eu já falamos sobre isso em nosso diálogo anterior também, é uma tentativa do Irã de se reconciliar, enquanto, ao mesmo tempo, a Rússia tenta fazer o mesmo em relação à Síria. É uma forma meio desajeitada de dizer, mas acho que a Rússia quer voltar à Síria, quer relações melhores. O Irã quer voltar à Síria, quer relações melhores. E os dois estão dispostos a coordenar como farão isso. Quero dizer, isso torna as coisas um pouco complicadas, mas acho que é isso que está acontecendo. E acho que estamos vendo um líder da Síria agora, um líder aparente pelo menos, que está ciente de que precisa disso por causa de Israel. E, em menor grau, por causa da Turquia. Mas, a qualquer momento, isso pode se tornar em maior grau por causa da Turquia. E os curdos também fazem parte disso. Não sei se você está acompanhando o que está acontecendo com os curdos no Iraque agora, mas eles são seus próprios piores inimigos. São seus próprios piores inimigos. Eles acabaram de chegar a um acordo entre Bagdá e a autoridade curda de petróleo para começar a trazer de volta as grandes empresas internacionais, as companhias petrolíferas globais. Mas não conseguem consolidar isso porque as duas facções, Talabani e como é o nome do outro, não consigo me lembrar agora, mas eles sempre estiveram lá. Eles estão lutando entre si, no Kurdistão, naquela parte norte do Iraque. Suleimaniye contra Erbil e contra Kirkuk e assim por diante. Eles são quase seus próprios inimigos. Mas esse é um fator que eles também precisam considerar, como a Turquia os vê e como eles veem a Turquia. Mas, fundamentalmente, acho que eles estão preocupados com Israel. E eu também estaria, se fosse eles. Acho que o líder em Damasco percebeu que um dos seus maiores problemas futuros será Israel. Ele tentou trabalhar com eles, e acho que agora percebeu que não se trabalha com Israel. Eles te esmagam. Então agora ele conta com a Rússia e o Irã lhe dando algumas possibilidades de se contrapor a Israel. E assim veremos ambos os países envolvidos de maneiras diferentes. Acho que os russos querem seu porto de volta, ou querem seu campo de aviação, seu porto. Acho que vamos vê-los voltando para a Síria. E isso vai ser, espero eu, se for feito da maneira certa, bom para a segurança final da Síria. Isso é importante agora, porque acho que Israel e a Turquia, até certo ponto também, estão mostrando algumas, digamos, ambições cobiçosas em relação à Síria. Isso vai se desenrolar com o tempo, é claro, mas acho que a Rússia e o Irã provavelmente acabarão vencendo essa disputa. É uma boa maneira para o Irã recuperar sua frente, por assim dizer, contra Israel. Não se trata apenas da Síria. Tivemos o chefe da Segurança Nacional do Iraque indo ao Irã
e reafirmando o compromisso com o Pacto de Segurança com o Irã, rejeitando o uso do espaço aéreo iraquiano para ataques contra o Irã. E eu entendo, pelo relatório sobre o petróleo iraquiano, e por amigos meus que estiveram no Irã ou no Iraque, durante o período em que trabalhávamos com o Ministério do Petróleo deles, que eles resolveram a maior parte dos seus problemas relacionados ao petróleo. O que sempre foi um ponto de atrito entre Saddam Hussein e, você sabe, o Ayatollah, e vice-versa. Ainda era um ponto de atrito, mas agora, ao que parece, os campos realmente produzem em ambos os países. Então, sabe, você pode discutir alt smaller famadias gnau e futbauer patroi do airport, e vice-versa. Eles fizeram um acordo lá e parece que vai se manter, o que faz parte de um acordo maior. Até a ExxonMobil, a creme de la creme das companhias petrolíferas internacionais, está pensando em dar outra olhada no Iraque. E tudo isso acontece por causa desses acordos que estão fazendo em torno de suas fronteiras, colocando as coisas sob controle, porque essas grandes empresas de petróleo não querem processos bilionários por roubar o petróleo dos outros, sabe? Sabe o que aconteceu, Larry, após a guerra entre o Irã e Israel? O que me surpreendeu bastante. Não se trata apenas do Irã e do povo iraniano. Trata-se do povo iraquiano. Veja, aqueles que eram próximos de Saddam Hussein não gostavam do Irã. Tinham esse tipo de sentimento, meio que odiavam o Irã, mesmo com o novo governo no Iraque. Mas sabe o que mudou? A população, a forma como eles veem o Irã, depois do ataque iraniano a Israel, mudou drasticamente no Iraque. E foi impressionante para mim ver o que está acontecendo com o povo iraquiano. Isso é uma grande transformação. Uma grande transformação. Meu filho me disse, quando estava trabalhando em Kirkuk com a Força Aérea Iraquiana durante a Segunda Guerra do Iraque, que a única coisa que unia toda a Força Aérea Iraquiana, você podia falar sobre todo tipo de assunto e gerar discussão, mas a única coisa que os unia, em ódio, eram os persas. E agora, você tem razão, isso mudou. Isso mudou. Sabe qual foi o motivo? Um dos especialistas deles em mídia doméstica disse: quem é capaz de atingir Israel da forma que o Irã fez? Ninguém no mundo árabe é capaz de fazer isso. É por isso que eles estão mudando de opinião em relação ao Irã. Eles veem, sabe, o resultado final. Foi algo enorme, na minha opinião, o que aconteceu no Iraque. Há isso, e também existe o que eu chamaria de ética islâmica, sabe? O que os Estados Unidos e Israel fizeram com o Irã foi realmente enganoso, pérfido, maquiavélico. Chame do adjetivo depreciativo que quiser. E veja, a honra, eu sempre percebi, tanto nas comunidades persas quanto nas árabes, ainda é um conceito viável. Pode não ser no Ocidente, mas ainda é um conceito muito presente tanto na cultura árabe quanto na persa. Em outras palavras, isso tem significado. Larry, mudando o foco para o conflito na Ucrânia, Donald Trump deveria ter uma reunião com Vladimir Putin, mas ele disse antes que os dois, você sabe, o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, e Rubio, iriam se encontrar. Parece que isso foi adiado, e eles estão tentando se comunicar de alguma forma por telefonemas e coisas do tipo. Se nos colocarmos no lugar de Putin, vendo o que aconteceu no Oriente Médio, com as conversas, as negociações com o Irã e agora o novo chamado Acordo de Paz com os palestinos, como você poderia imaginar acreditar no que Donald Trump está dizendo? É por isso que acho que eles estão tão hesitantes em chegar a qualquer acordo. Porque, afinal, parece que a principal questão na Ucrânia ainda é o cessar-fogo. Um cessar-fogo iminente que os russos não aceitaram.
Não, e nunca será, porque eles estão vencendo. Se você está vencendo uma guerra de forma tão dramática quanto a Rússia está nesta, você não quer um cessar-fogo. Se você está vencendo, ponto final, normalmente não quer um cessar-fogo. Mas se você está vencendo de forma tão dramática quanto a Rússia está, certamente não quer um. E vamos olhar para o panorama mais amplo neste momento. Estamos tendo conversas sérias, pelo que me disseram, e acredito que é uma boa fonte, sobre o que a Rússia sugeriu a respeito de um túnel sob o Mar de Barents conectando a Rússia e os Estados Unidos. A China está agora começando as obras, pelo que me disseram. Eu não estive lá. Adoraria ir até lá. Faz muito tempo que não vou a Nicarágua. Na Nicarágua, para o novo canal que cruzará o Istmo e mudará toda a dinâmica do Golfo da América e do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, estamos falando sobre novas relações econômicas, não apenas com a Rússia, mas também com a China, de forma séria. John Thune, o líder da maioria no Senado, que é um bajulador por excelência de Trump, anunciou que, e eu não acho que ele sequer usaria essa linguagem sem a permissão de Trump, talvez eles coloquem uma pequena pausa naquelas sanções extras que iriam mirar países que vendem petróleo para a Rússia, compram petróleo russo ou mantêm relações econômicas significativas com a Rússia. Ao mesmo tempo, fui informado de que Lavrov e Rubio realmente conversaram sobre, digamos, a situação pós-guerra na Ucrânia, em termos que sugerem que ambos os ministérios, têm células de planejamento trabalhando na situação pós-Ucrânia. E também não deve ser ignorado que, pelo que ouvi, Trump informou aos líderes europeus, Starmer, Macron e Merz, em particular, que não está interessado em usar os ativos russos congelados em benefício da Ucrânia. Há outras coisas também, menores do que essa. Pelo que entendi, Trump finalmente foi informado de quantos mísseis de cruzeiro Tomahawk há de fato no arsenal dos Estados Unidos e quantos estão planejados. Desculpe, Sr. Trump. O senhor se expressou mal. Sorry, Mr. Trump, you misspoke. Então todas essas coisas estão meio que se unindo, eu acho, para apresentar um quadro mais positivo em relação à possível jogada de Trump com Putin sobre o conflito na Ucrânia e sua possível exclusão total de Zelensky. Espero estar certo. Espero que seja isso que realmente esteja acontecendo. Se for, talvez vejamos um fim para isso. Mas nota de rodapé, não acho que veremos um fim até que Odessa esteja nas mãos dos russos. E isso será um golpe significativo para o estado neutro e reduzido da Ucrânia após o conflito, porque eles não terão porto. E aqui vai outra. Quando Putin supostamente estava indo para essa reunião na Hungria, se não me engano, Sikorski, da Polônia, deixou muito claro publicamente que se Putin sobrevoasse a Polônia, ele seria preso por crimes de guerra. Putin overflew Poland, he'd be arrested for war crimes. Or he might be. I think he put it like that. He conditioned. Ou talvez ele esteja. Acho que ele colocou dessa forma, meio que tornou isso condicional. Bem, o Sikorski acha que o avião do Putin não vai estar acompanhado por aeronaves suficientes para abatê-lo, para lidar com qualquer ameaça que exista contra o Putin. Mas enfim, esse é o Sikorski, o idiota polonês. Tudo isso está fervendo agora. E espero que esteja fervendo em direção à paz, no fim das contas. Não sei. O Trump engana você toda vez que parece estar caminhando para a paz. E não descarto essa possibilidade aqui também. Mas espero que agora tenhamos algumas ações que encerrem esse teatro de guerra. Larry, houve um tweet de Kirill Dmitriev, um dos principais negociadores do lado russo. Ele estava se comunicando com Elon Musk, dizendo que poderíamos conectar a Rússia aos Estados Unidos por um túnel de 70 milhas que ligaria os dois países. Isso seria um símbolo de união para ambos. Existe algum tipo de entendimento sobre isso? Alguém realmente está interessado nisso?
I think there would be, and perhaps there is. Acho que haveria, e talvez já exista, interesse, especialmente na comunidade empresarial, especialmente no Alasca, porque seria um empreendimento significativo desde o início, criando muitos empregos e movimentando muito dinheiro. Entendo que fique em uma zona altamente propensa a terremotos, mas também sei que os japoneses, e eu deveria saber disso antes mesmo de precisar pesquisar, têm um túnel em uma zona sísmica muito pior, e ele está indo bem. É possível construí-los de forma suficientemente sofisticada para que provavelmente consigam resistir a algo assim. Acho que o japonês está em uma escala de 9, de 1 a 10, e o do Mar de Barents está em uma escala de cerca de 6,9 ou 7 de 10. Então não é tão ruim, mas é viável. E com a tecnologia que temos agora, e talvez com a ajuda dos japoneses, sabe, poderíamos fazer isso. Seria um benefício para ambos os lados. Qualquer coisa que entre no que costumávamos chamar de TVD do Extremo Oriente, o Teatro Militar da União Soviética, agora o leste da Rússia. Qualquer coisa além da China, que entre nessa região é algo bem-vindo para a Rússia. Com certeza, porque os chineses vão dominar essa região se eles não fizerem algo. Lebensraum. Os chineses precisam de Lebensraum. Espaço vital, como Hitler falava. Muito obrigado, Larry Prochaska no hoje. Thank you so Um much. grande abraço, que sempre. Great pleasure, as always. Take care. Se cuida. Te vejo na sexta-feira. Você vai usar sua camisa Aloha na sexta-feira? On Friday? Yeah, Exatamente. Yeah, okay. Good deal. Combinado. Te vejo então. Tchau, tchau.